Paulo, ele começa o capítulo 12 reforçando algo que eu já mencionei inúmeras vezes, que a carta de 1 Coríntios, ela na realidade, ela foi uma resposta de muitas perguntas. E por isso que ela começa dizendo assim, quem achou, diga eu achei, 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Por que ele está começando desse jeito? Porque ele recebeu uma carta fazendo perguntas. Então tá bom, olha, quanto aos dons espirituais, as pessoas tinham um monte de dúvidas relacionadas aos dons espirituais. Ele começa a carta aos Coríntios dizendo, olha, não falta nenhum dom para vocês. Eles tinham uma abundância de dons. E agora Paulo quer ensinar, lembra que eu já preguei aqui, cuidado para que a sua força não se torne sua fraqueza. Repita comigo, eu preciso tomar cuidado com as minhas forças, porque as minhas forças não ensinadas podem se tornar a minha maior fraqueza. Então aqui Paulo, ele começa a falar, reconheço, vocês já têm, vocês já receberam todos os dons, não está faltando nenhum para vocês. Todavia, agora eu quero ajudar vocês a como lidar com eles. Porque vocês têm dons, vocês têm habilidades, mas vocês também têm prostituição, mentira, engano, ciúmes, inveja, concorrência, desafeto, desonra, deslealdade entre vocês. Epa, peraí. O Tico e o Teco não bate jarbas. Como assim? Eu tenho um monte de dons espirituais, mas eu também tenho um monte de coisa que desagrada a Deus. E agora Paulo, como um pai que ama os filhos e que se preocupa com os filhos, ele agora senta com eles e diz, peraí, deixa eu dar algumas orientações para vocês. Deixa eu dar algumas orientações. Eu amo vocês. Eu sonho com vocês. Mas agora eu preciso sentar e dar algumas orientações. Porque se você não tomar cuidado, a sua força vai destruir vocês. Quantos são pais aqui? Quantos são pais aqui? Mantenha a mão levantada lá. Ó, é meio pai ou é o pai inteiro? Pai, mãe aqui, ó. Repita comigo assim. A Bíblia me ensina que eu tenho que constantemente sentar com os meus filhos e orientá-los a como usar a força, a intensidade, a empolgação, o ânimo, os sonhos, para que a força deles não se torne a maior fraqueza deles. Baixe a mão. Eles são inteligentes, eles aprendem com facilidade. Eu não faço mais escola de inglês em sala de aula, porque é tudo adolescente. Aí eu me senti um asno uma outra vez. Todo mundo já tinha entendido. E eu já era a terceira vez que eu estava perguntando para o professor, again. Que é de novo. Todo mundo já tinha entendido, menos eu, já. I don't understand. Não entendi. Aí eu olho para todo mundo na sala, eles já estão tudo brincando, jogando. Posso ir no banheiro? E eu não tinha entendido ainda. Força, capacidade absurda de aprender. Só que se isso não for bem dosado, se isso não for doutrinado, esta força deles pode se tornar fraqueza. Beleza? É isso que Paulo vai começar agora a tratar. Porque tem muita igreja, irmãos, que elas são conhecidas como igrejas cessacionistas. O que são isso? São igrejas que acreditam que os dons acabaram. Não se tem mais dons. Alguém aqui já ouviu falar de igrejas cessacionistas? Quantos aqui já ouviram falar? Gente séria, conheço muita gente, mas na cabeça deles foi só para aquele momento. Para agora vai ser um forfé se tiver aquele mundaréu de dons que tinha na igreja de Corinto. Aí eles saem de um extremo e vão para o outro, que agora não vai ter mais. Eu fui fazer um curso uma vez que eu tive que assinar
que eu não iria orar em línguas. Se eu declaro no nome do Senhor Jesus que em nenhum momento das orações eu vou orar em línguas estranhas. Eu queria fazer um curso. Eu orei baixinho. Porque o curso era maravilhoso. E eu via a glória de Deus na sala de aula. Mas eu tinha que bem baixinho, porque eles não podiam ver. Então o que eu estou querendo chamar a sua atenção, que algumas pessoas saem de um extremo e vão para um outro. E nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio. Como nós precisamos, irmãos, orientar os nossos filhos, orientar os nossos liderados, orientar os nossos discípulos com relação ao equilíbrio. Porque hoje o ser humano é o seguinte: você fala demais, cuidado. Aí o que vai ocorrer a partir daquele momento? Ele vai virar múmia, não vai falar mais nada. Calei. Ah, é? Então tá bom, não falo mais nada. Então, não é assim. Diga para o seu irmão: eu e você precisamos de equilíbrio. Diga para ele: eu e você precisamos de equilíbrio. Vamos lá? Vamos começar, irmãos? Então tá aqui, ó. Uma resposta de Paulo. São 3 pontos da mensagem de hoje. O primeiro ponto é assim: é normal ter dúvida. É normal ter dúvida. Por que foi feita uma pesquisa uma vez, não sei se foi a Exame, que mais de 80% dos milionários que ficaram ricos do dia para a noite, lá na Mega Sena, na loteria, sei lá, que ficou rico do dia para a noite, eles, 10 anos depois, estavam novamente cantando: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Por quê? Porque não receberam uma overdose de dinheiro e não aprenderam, não ouviram conselhos. Eu e você precisamos ouvir conselhos. Nós precisamos sentar com outras pessoas. Vai comprar uma casa, vai ter filho, vai casar, vai mudar de cidade, vai comprar uma casa na praia. E por que dizem que casa na praia, 2 alegrias, quando compra e quando vende? Preciso perguntar para alguém: por que isso? Qual é a sua experiência? Eu preciso buscar conselho, sabedoria e direção, principalmente de Deus, para tudo nesta vida, para tudo nesta vida. Vamos em frente? Porque nós vamos ver aqui que existem alguns dons, que eles são, eu até dividi antes de começar a leitura, que você vai ouvir os dons, você vai perceber que eu dividi em 3 tipos de dons. Tem os dons pedagógicos, que é dom de ensino. Tem os dons de serviço, que é servindo o povo, servindo a igreja. E tem os dons sobrenaturais. Envolve milagres, curas. Então, você vai perceber uma lista de alguns dons, você vai perceber que alguns são ligados ao ensino pedagógico, alguns são ligados ao serviço, ser hospedeiro. Tem gente que tem o dom da hospitalidade. Você não precisa avisar que você vai chegar. Quando você chega, você se sente em casa. Em casa. Porque a pessoa tem o dom da hospitalidade. Tem gente que tem o dom do acolhimento. Tem gente que tem o dom de servir. A alegria dela é ir na sua casa e você deixar ela lavar a louça depois do jantar. Tem gente que fica feliz. Por quê? Porque ela se sente ajudando, servindo você. Isso é um dom de serviço, de ajudar. Eu vou te buscar, eu vou te levar, deixa comigo que eu organizo isso para você. Isso é um dom, porque existe na teologia, a gente chama de graça comum. O que é a graça comum? Tem gente que é ateu, mas recebeu de Deus, porque o livro de Tiago diz que toda dádiva, todo dom vem de Deus. Tem gente que nunca pisou na igreja, mas recebeu, insisto novamente, algo chamado graça comum. Nunca foi dentro de uma igreja, mas tem gente que tem uma habilidade para organizar. Tem gente que passa a infância inteira treinando para ser um dia um jogador de futebol. Havia o Robário que diz: para que treinar? Treinar para quê? Para que treinar? Lembra lá? Para que treinar? Treinar para quê? E todo mundo xingando o cara. Ele é convencido, ele é orgulhoso. Mas ele disse: eu vou trazer o caneco. E o baixinho trouxe o caneco. Como?
Aprendeu. Como que teve gente que fez as mesmas escolas de futebol que ele, mas não jogava como ele jogava? É algo chamado graça comum. Tem gente que tem uma habilidade para sentar e ouvir pessoas. É gostoso conversar com a pessoa, porque ela tem o dom da atenção. Ela não resolve seu problema, mas como é gostoso você sentar do lado dela. Você receber um abraço dela, um abraço dele. Você se sente amado. A pessoa nem tem idade para isso, mas ela é para você como se fosse uma mãe. Ele é como se fosse um pai. As crianças da vizinhança, tudo gosta dele, porque ele é como se fosse o avô de todo mundo na rua. O que é isso? Algo chamado graça comum. Graça comum, que nem sempre é porque nós servimos a Deus, mas é dele que vem toda a dádiva. Está entendendo isto? Então existem dons que nós recebemos do ventre. Existem dons que nós recebemos no decorrer da nossa vida. E existem dons que nós clamamos, buscamos a Deus e Ele nos dá. Vamos lá? Prontinho para começar? Agora nós vamos começar de verdade. Minha esposa, vamos lá. Verso 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Continua? Pode, vai até o fim. Um corpo, muitas partes. Verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas.
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Olha só, irmãos, este versículo, esse capítulo, ele é tão importante para nós como vida de igreja e como vida de corpo. E assim, não dá para eu ordenar direitinho. Se eu fosse pegar versículo por versículo, a gente ia passar aqui um mês. Então, algumas coisas saltaram ao meu coração enquanto eu lia e relia, e lia e relia. Entenda isso, procure desenvolver o hábito de ler, reler. Hoje você tem o YouTube. Essa semana eu estava contando para minha esposa, eu falei, Senhor do céu, eu me desembestei a falar em línguas enquanto estava na esteira, na academia, mas a glória de Deus começou a encher o meu coração e eu estava ouvindo a palavra que eu ia pregar agora, ouvindo, reouvindo. Como eu e você precisamos deixar a palavra de Deus impregnar em nós. Impregnar. Por isso o Tozer disse, ore, até você orar de verdade. Então vamos lá, algumas coisas que vieram no meu coração. No segundo ponto, quem é mais e quem é menos importante no corpo de Cristo e também em funções dentro da igreja. Olha que coisa, o texto procura colocar que quem fala em línguas, eu vou bater nessa tecla, que quem fala em línguas não é mais importante do que quem não fala em línguas. Houve durante um tempo, e muitos aqui pegaram, em especial em uma denominação pentecostal famosíssima, gigante, tem em tudo quanto é lugar do Brasil, que para a pessoa ser ordenada a obreiro, ou cooperador, ou diácono, exercer qualquer função ministerial na igreja, a primeira condição era falar em línguas. Se você não orar em línguas, você não serve para trabalhar. Como isto é um erro teológico e um erro de coerência. Aonde é que está escrito que o dom de línguas me capacita e me habilita a exercer? E se eu não oro em línguas, eu também, eu não sirvo para trabalhar. Ei, para com isso. Para com isso. Agora, insisto novamente, a diferença do veneno e do remédio. Dosagem, Jefferson. O que ocorre? A pessoa orar em línguas é importante, importantíssimo, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quando eu e você estamos orando em línguas, nós estamos enchendo o nosso coração de gasolina aditivada dos céus. Isso é algo maravilhoso, mas isso não me torna mais santo, mais preparado do que aquele que não ora em línguas. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui entendendo? Então, eu não posso nem supervalorizar, mas eu também não posso, pastor Francisco, abrir mão de dizer, não ore em línguas, porque isso não é necessário. Não, ele é importante, ele é necessário. Agora, existem pessoas que têm dons, presta atenção no que eu vou falar. Existem pessoas que têm dons, mas não têm uma vida santa. Olha que coisa louca. O cara tem dom, mas ele não tem uma vida santa. Tem gente que vive no sobrenatural de algumas coisas, mas não vive de forma santa no mundo natural aqui. E o que Deus espera de mim e de você é que nós vivamos no sobrenatural, mas sem esquecer que no natural a nossa vida precisa ser acompanhada de intimidade e santidade. Você veio ouvir a voz de Deus. Como eu e você precisamos tomar cuidado, porque o sobrenatural precisa ser acompanhado de uma vida natural, íntegra, santa e justa. Cuidado com complexo de superioridade ou de inferioridade. Eu não profetizo, eu não prego, eu não sou mestre, e por isso eu não sou tão bom quanto. E o texto está aqui dizendo que às vezes o menor
membro do nosso corpo está fazendo um paralelo com o corpo físico, que é aquele que parece ser tão insignificante, tão pititico, e alguns até que você não vê. Quem está vendo o coração? Não está. Mas arranca o coração de você que ninguém está vendo. Alguém está vendo o coração de alguém aqui? Ninguém está vendo. É um membro do seu corpo que está lá no secreto, que está no oculto, mas sem o coração, eu e você não conseguimos viver. Repita comigo, muitas vezes, aquilo que de mais importante eu tenho é aquilo que ninguém está vendo. Olha que coisa louca, irmãos. A gente consegue identificar quem tem o dom de cantar, mas a gente não consegue identificar quem tem o dom da fidelidade. O dom de servir as pessoas. Como eu e você precisamos tomar cuidado com quem é que a gente chama de importante e de menos importante. Olha que coisa louca, irmãos. Tem uns caras aí metidos a apóstolo, uns caras metidos a vice-deus, que ninguém pode chegar perto do cara, porque o cara se sente uma estrelinha de Jesus. E ele, por causa do dom do apostolado, ou dom de mestre, porque ele recebeu todo o dom, como eu mencionei no livro de Tiago, que todo dom vem da onde, irmãos? Vem dos céus. Tem gente aqui que se não fechar o livro, não consegue dormir. Tem o quê? O dom de mestre, é gente que começa, adquire conhecimento, adquire conhecimento. Já tem gente, irmãos, que para dormir, abre o livro. Abriu o livro, não é assim? Tem gente que se abrir o livro não dorme, que fica comendo o livro. Agora tem gente, eu estou com uma insônia, eu vou pegar a Bíblia. Aí quando abre a Bíblia, já logo no princípio. O que é isso? Não se sinta menor do que aquele irmão da célula, que ele come livros. Deixa eu dizer uma coisa para você, identifique os seus dons, as suas habilidades e use. Porque todo dom e toda habilidade, primeiro, eu preciso reconhecer que veio de Deus. Repita comigo, todo dom, toda habilidade que eu tenho, veio de Deus. E quando vem de Deus, Ele precisa edificar o meu coração, eu preciso crescer com Ele. E entender que veio de Deus para o meu crescimento e agora para eu abençoar outras pessoas. Diga assim, o dom não é para me glorificar, é para me preparar para abençoar outras pessoas. Nós tivemos lá na C25 uma alegria tão grande de ver um menino, um jovem, mais novo que eu. E a alegria dele, porque quem assistiu ontem, o Cezinha cita, a hora que tiver preparado lá o vídeo, nós vamos enviar para todos vocês assistirem, um menino de uma cidade de 22 mil habitantes. Uma cidade de 22 mil habitantes, a igreja dele já tem mais de 4 mil membros. Imagina uma cidade de 22 mil habitantes. A igreja, só uma igreja tem 4 mil membros. Uma igreja lá, onde é mesmo? Era o nome da cidade lá, Laranjeira do Sul. Ninguém sabe onde é o negócio. E ele contando que muitas vezes o diabo usou pessoas dizendo assim, não, para você crescer com esse dom e com essa sua habilidade, você tem que ir para uma metrópole, você tem que ir para uma cidade grande. Não, meu irmão, você não precisa ir para uma cidade grande, você precisa entender que o grande está dentro de você. E aonde Deus plantou você, use tudo aquilo que você tem. O cara continua na cidadezinha do interior do Paraná,
e já abriu mais de 200 igrejas no Brasil e fora do Brasil. E o diabo toda hora fica, você precisa ir para São Paulo, lá é o lugar. Você precisa ir para Curitiba, você precisa ir para Miami. Eu falo, não, eu vou ficar onde Deus me chamou para ficar. E daqui eu envio os outros, mas o Deus que me colocou aqui, Ele vai me multiplicar, vai me prosperar na terra onde Deus me colocou. Irmãos, eu e você, vamos aplaudir ao Senhor por isso, é uma verdade poderosa. Diga assim, eu preciso entender que o lugar onde Deus me colocou é o lugar onde eu tenho que usar os meus dons e os meus talentos. Agora diga para quem está pertinho de você, diga assim, você não é melhor do que eu. Diga para ele, você não é melhor do que eu. Diga para outro agora, ó, para você também, aponta o dedo e fala assim, ó, você também, viu? Você não é melhor do que eu. Irmãos, ó, isso, Júnior, não começou agora. Nós estamos falando de uma igreja que começou há 2000 anos atrás, onde algumas pessoas curavam a outra, falavam em línguas, ou profetizavam, e já se maiores que os outros. E Deus usa Paulo para mostrar que ó, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos tudo um só corpo e um precisa do outro. Temos uma estrutura para facilitar a organização. E Deus, repita comigo, meu Deus, Ele respeita, porque foi Ele quem criou estrutura, mas só Ele é Deus, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Nós vamos ter, como eu mencionei, nós vamos ter no final do ano, o dia da generosidade. O dia da generosidade. Que eu já mencionei aqui, nesse dia você vai na sua casa orar, e Deus vai colocar no seu coração algo que você vai dar para alguém. Necessariamente não é alguém que esteja passando necessidade. O importante não é o outro, o importante é você que precisa aprender a desenvolver um coração generoso. Um coração generoso. Eu vou orar, eu vou fazer 3 panos de prato, eu vou pegar um tênis bom, uma camisa que eu tenha, eu vou fazer um bolo, eu vou pegar um cookie, eu vou pegar ainda usa mulher, usa Bob, sei lá o que você vai trazer, mas você vai trazer uma peruca que você não usa mais, agora você fez implante, traz a peruca, e não sei se o irmão vai gostar de receber, mas tudo bem, mas ó, você vai, pegou um teclado, pegou um violão, né? Pegou alguma coisa que você tinha, que tem na sua casa, ou que você preparou, e nesse dia, nesse culto, olha que coisa louca, neste dia, eu me lembro quando a gente jogava futebol, eu era chamado de café com leite. Por que eu era café com leite? Porque eu não fazia diferença nenhuma. Então, quem vai escolher um deles? Ó, qualquer time, pode entrar em qualquer um, não vai fazer diferença nenhuma mesmo, que ele é muito ruim. Então, no futebol, irmãos, eu era péssimo para escolher. Péssimo. Graças a Deus, o Arthur em especial, olha a diferença, que tem coisa que passa de pai para filho, tem coisa que meu filho não herdou de mim, né? Quando a gente vai jogar bola por aí, o primeiro a ser escolhido é meu filho, e eu continuo sendo o último, irmão. Os anos se passaram, mas eu continuo sendo largado. Aí, o que ocorre? Neste dia, eu e a minha esposa seremos café com leite. Nós não poderemos receber nada, nós vamos até dar, mas receber não. Por quê? Porque está impregnado na cabeça das pessoas. Por mais que eu fale para vocês que eu não sou melhor que vocês, por mais que eu fale, a grande maioria de vocês olha para mim e me enxerga como alguém superior. E eu, irmãos, a minha função é mostrar para você que nem eu, nem o Fábio, nem o Marcos, nem o David que toca, ninguém, irmãos, ninguém é melhor do que o outro. Porque existem dons e habilidades
que são públicas. E existem dons e habilidades que são estruturais, que a gente não vê, mas que se não existir, não acontece. A gente olha o olhinho bonito e vê, é verde, azul, cabelo grande ou não. E tem coisa que não é bonita, mas é essencial. Exemplo, osso. Já viu lá um esqueleto? Horrível, horrível. Quando teve lá aquele acidente lá com o Ronaldinho, um fenômeno, que ele teve aquele acidente que apareceu. Lembra? Os amantes de futebol assistiram umas 10 mil vezes. Quando ele teve aquele lá, que teve a fratura exposta do osso dele. Horrível ver aquele osso para fora. Mas como? O cara tinha uma panturrilha maravilhosa, uma coxa toda definida, mas na hora que o osso veio para fora, ficou um negócio horrível. Horrível. Por quê? Porque ficava em oculto. Irmãos, não fala nada, só dá uma olhadinha para quem está do lado esquerdo e direito. Não fala nada. Olha quem está atrás e na frente de você. Tem alguns irmãos, tem uma musiquinha que a Daiane me ensinou a cantar quando era pititico, que a gente assim, às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tem gente que a gente olha, a gente não dá nada. É verdade ou não é? A gente olha e não dá nada. E o texto está dizendo que aquilo que parece, tão pequenininho, tão insignificante, para Deus é fundamental. Aí aquele nobre, poderoso, que você fica puxando o saco, que você fica todo, esse cara nunca vai te visitar no hospital. Esse cara nunca vai mandar uma mensagem para você, perguntando como é que você está. Olha, não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu quero dizer que eu estou orando por você. E às vezes a gente não valoriza essa pessoa que aparentemente é tão pequena, mas ele tem um coração gigante. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Nós não podemos ter entre nós o maior e o menor. Nós temos, por causa da estrutura administrativa, nós temos aqueles que vão atuar no som, atuar na mídia, atuar cuidando da administração, atuar ensinando a palavra, atuar pregando a palavra, mas eu não posso me orgulhar de algo que não veio de mim, veio dele e vai voltar para ele, porque a ele a honra, a ele a glória, o domínio para sempre. Amém, amém e amém. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos, que a gente dá um excesso de valor para alguns, e um excesso de desvalor e de importância para outras pessoas. Lá no céu será um lugar de tanta surpresa, irmãos, de gente que nunca subiu num púlpito, nunca pegou no microfone, nunca abriu a boca para cantar, mas quando entrava no quarto, aquela pessoa rasgava os céus, e eram verdadeiras colunas desta comunidade. São resultado, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Abri meu coração de pastores aqui, como eu valorizo as pessoas que em meio a toda a correria da semana, elas chegam no domingo, já acordou cedo a semana inteira, chega no domingo, ela acorda ainda mais cedo, e vem para um lugar separado. Que nós investimos dinheiro, irmãos. O povo investiu dinheiro em algo chamado Tabernáculo de Moisés. Chamado por muitos, Tenda do Encontro. Deus está em todos os lugares? Existe, sim. Ele está em todos os lugares. Mas existem lugares que foram separados, consagrados. Não é que você precisa sair lá e ficar caindo e tremendo. Eu já vi gente que caiu, que estribuchou, que tremeu, que ficou, que girou, que pendurou, que deu salto mortal e continuou mentiroso, enganador, fofoqueiro, linguarudo, trambiqueiro, pornográfico, e aí vai. E já vi gente que não sentiu nada, mas quando acabou o culto, o coração tinha fome e sede de Deus. Algo aconteceu lá dentro, um desespero, Osmar. Eu preciso
mais de Deus. Deixa eu abrir algo para vocês. Eu tenho pedido a Deus 100 homens. Quando eu falo homem, raça, homem, mulher, eu tenho pedido a Deus 100. Vou me reunir daqui a pouquinho com um grupo de... A hora que acabar o culto, eu vou me reunir com alguns jovens. Por que alguns jovens? Porque eu espero que eles não estejam ainda tão contaminados com o sistema religioso, que a gente vai para o culto de forma automática. Alguns saíram do catolicismo, mas o catolicismo não saiu deles ainda. E às vezes é mais fácil a gente tentar com um jovem que ainda não tem história. Não tem história. Não tem história. E eu peço a Deus 100 homens sedentos, nazireus de Deus, radicais, que vão abrir a boca e dizer quanto custa. Eu pago. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de renúncia, de devoção, de paixão, de intensidade. De dizer, eu quero mais. Abri para vocês que eu vou falar com eles. Está lá. A tenda do encontro está no meio. Todo mundo está vendo. Mas quantos querem entrar? Não. Eles estão felizes, porque estão guardados pela presença de Deus. Eles estão vendo a nuvem. Eles estão vendo a coluna de fogo. Mas eles não estão dispostos, Lana, a entrar na tenda do encontro. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na tenda do encontro, a gente morre. A gente morre para este mundo. E agora, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Então, sabe, irmãos, eu tenho pedido a Deus 100, só 100. Que se Deus me der 100 homens, que tem um desespero louco. Quando um pregador estava mencionando isso, nos Estados Unidos, havia lá um garoto chamado Moody. O pregador disse, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente entregue a Ele. Moody não levantou a mão, não foi feito apelo, mas o coração dele queimou e disse lá dentro, eu quero ser este homem. E Moody incendiou a América do Norte. Sabe, irmãos, eu já falei isso tantas vezes aqui, da importância de vir orar no cenáculo. Irmãos, eu moro em Atibaia, e todos vocês entenderiam se eu não viesse no cenáculo, porque afinal de contas, o pastor mora longe, e ele precisa se preparar em sintonia para a mensagem. Irmãos, e não é porque eu não orei não na minha casa, porque antes de vir orar aqui 30 minutos, eu orei 2 na minha casa. Antes de 30 minutos aqui, foram 2 na minha casa. Porque nós crentes, irmãos, a gente é bom para dar desculpa. Afinal de contas, eu estou cansado. E o ímpio não está cansado. O ímpio não se cansa. Mas por causa do seu sonho. E aí a gente vem aqui e a gente canta. Irmãos, eu não estou falando de perder salvação. Eu não estou falando, irmãos, de você ir para o quinto dos infernos. Eu estou falando de você poder ser a resposta de Deus para a vida de muita gente. De dizer, Senhor, eu quero ser a resposta da minha rua. Eu quero ser a resposta da minha cidade. Senhor, eu quero ser a resposta da minha geração. E sabe, irmãos, a gente pensa assim, Deus só usa o jovenzinho, não. Deus só usa o velho cocoroco, não. Deus só usa o letrado, não. Deus só usa o ignorante, não. Para com isso. Deus usa quem diz, Senhor, eu quero Deus. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida.
Irmãos como eu e você, Senhor, qual é o meu dom? Qual é a minha habilidade? Senhor, eu não tenho, mas eu preciso. Eu gosto de David Yanchu. David Yanchu, ele dizia, não sei se David disse Paul, mas é o Paul David Yanchu. Ah, bom, ele mudou de nome, né? David Paul Yanchu. Mas ele falava de uma coisa, ao invés de ficar tão desesperado, quem tem o dom, quem não tem. Ele falou assim, ó, vai lá no hospital, você não tem o dom de cura, mas tem um doente lá. Senhor, eu não sei se tenho ou não tenho. Eu sei de uma coisa, eu vim aqui. Se eu não puder curar, pelo menos abençoar, eu vou. E aí ia lá, e sabe o que acontecia? A maioria era curado. Porque às vezes a gente fica naquela coisa, eu não tenho o dom de profetizar, eu não tenho o dom de, eu não tenho. Meu irmão, o que você precisa ter é o desejo de Senhor. Tudo podes usar, usa-me, ó Deus, minhas mãos, meus pés, fala através de mim. Tudo podes usar, usa-me, ó Deus, como nós precisamos, irmãos. Deixe que Deus quer usar você na sua empresa, na sua academia. Estou orando lá, porque eu treino numa academia que ninguém fala com ninguém, negócio de louco. O povo só vai lá para treinar. Aí eu falo com a minha esposa, eu falei, nossa, quando eu morava em São Paulo, as academias eu treinei na ACM, aqui de São Paulo, não sei quantos conhecem aqui no Parque do Carmo. Irmão, você mais conversava do que treinava, era uma festa na ACM. Né? Não sei quantos conhecem aqui, a ACM era uma festa. E tinha festa, e era literalmente festa. Era comemoração de tudo quanto é coisa, a gente comia, a gente conversava. Aí descobriram que eu era pastor, eu orava pelos eventos, era um negócio de louco. Estava lá na piscina, estava orando em línguas embaixo d'água. E agora lá, estou treinando na Gaviões, os caras entram mudo e saem calado. Mas aí eu estou, Senhor, já que eu não consigo falar com ninguém, vai em silêncio mesmo. Aí eu começo a orar em línguas lá, estou vendo a hora que aparecer um demônio lá, manifestar o demônio lá. Mas assim, irmão, precisa haver em nós um desejo de alcançar, de abençoar a nossa geração. Uma reunião de célula que não termina com o nome de pessoas que vocês estão orando para alcançar, virou clubinho. Uma reunião de célula que não terminou. Quais são as pessoas que nós queremos alcançar? Coloca o nome do meu tio, coloca o nome da minha tia, coloca o nome do meu vizinho, coloca o nome do meu síndico, coloca lá o nome da rua, porque eu quero que Deus alcance toda a rua. Coloca lá a professora do meu filho, que aquela mulher endemoniada, está acabando com o meu filho. Mas põe o nome da professora lá do meu filho. Não, ao invés disso, a gente coloca o nome dela lá na reclamação. Vamos para o reclame aqui. Não, para, irmãos. Ou a gente começa a entender, irmãos, que nós estamos aqui para brilhar. Eu e você nascemos para brilhar, irmãos. Tem um monte de coisa aqui que você vai ver lá no boletim, lá algumas advertências que você precisa tomar cuidado quando a banda sobe aqui. Mas o que eu quero desafiar o seu coração. Primeiro, não tem ninguém mais importante que você. Diga aí para quem está pertinho de você, não tem ninguém aqui mais importante do que eu. Diga para ele assim, não tem ninguém aqui mais importante do que eu. Agora, ouça aqui, não entra nessa linha louca. Eu vou ser importante quando eu me tornar apóstolo. Eu vou ser importante quando eu me tornar supervisor. Eu vou ser importante quando eu virar pastor. Eu vou ser importante quando eu virar pastora. Carnalidade. Vira pastor, vira apóstolo, mas ao invés de abençoar, vira desgraça para a vida dele. Porque aquilo que era para ser bom virou desgraça. Porque o cara agora se sente bom, irmão. O cara se sente num outro nível. E isso começou, sabe aonde, irmãos? Isso começou lá com o diabo, Lúcifer. Ele disse, eu estabelecerei o meu trono e acima das estrelas de Deus. O que ele está dizendo? Eu não sou igual a essa plebe aqui, não. Eu estou num outro nível. Irmãos, começou antes da criação do mundo. O sentimento de superioridade. Como a gente precisa. O cara está sonhando com algo maravilhoso. Quer ser um pastor. O cara está sonhando com algo maravilhoso. Quer cantar e tocar na casa de Deus. O fim é bom.
mas a motivação não é boa. Aí consegue, porque o cara é dedicado, esforçado. Ou já recebeu de si o talento natural, antes do ventre já tinha habilidade. Meu sobrinho, o Tiago, não foi escola que tornou ele um músico. Veio do ventre. Não puxou da minha irmã, porque minha irmã toca tão ruim quanto eu, não toca nada. E o Devani, não toca e não canta. É pior ainda. Nem toca e nem canta. E como que o menino nasceu, é aquilo que eu falei, graça comum. Não foi que alguém, num culto, pôs a mão na cabeça, receba o dom de tocar violão, de teclado. Você não será gordinho igual seu pai. Não foi. Graças a Deus não é. Mas ouça aqui, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção. Você não precisa ter os dons que eu tenho. Você já recebeu dons de Deus. Use o que você tem. E sirva a igreja. Sirva as pessoas. E quando Deus olhar que está precisando, poxa vida, ele não sabe falar, ele tem dificuldade de falar, mas eu coloquei ele numa empresa, eu coloquei ele num lugar que ele precisa falar. Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer: Senhor, eu não sei, mas o Senhor que me trouxe aqui. E agora, Senhor? Eu estou aqui, não sei fazer. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai fazer. Como eu e você precisamos estar disponíveis. Deus está à procura de sedentos, pessoas desesperadas por Deus, dizendo: Senhor, eu não sei nem que dom eu tenho, mas está aqui, Senhor, conta comigo. O primeiro dom é: Senhor, eu quero fome e sede de Deus. Como eu e você, irmãos, precisamos. Jesus disse: olha, vão lá, vá para Jerusalém e fiquem lá aguardando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, como eu e você precisamos procurar com zelo: Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui, Senhor. Primeiro, Deus promove em nós fome. Pastor, eu não tenho fome por mais de Deus. Então peça: Senhor, coloca essa fome. Senhor, eu não tenho vontade de orar, mas Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a orar. Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia. Senhor, coloca em mim a paixão por ler a tua palavra. Senhor, eu não tenho vontade nenhuma, mas Senhor, coloca em mim a vontade. E ó, você que tem dons e talentos, cuidado. Não é porque você tem sonhos e visões que você é melhor que alguém. Não é porque você fala bem que você é melhor que alguém. Não é porque você canta e toca bem que você é melhor que alguém. Nós somos todos filhos amados. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Irmãos, Deus usou. As pessoas não gostam muito, em especial meu pai que está em casa assistindo, cuidando dos meus cachorrinhos. Que agora eu tenho 3, né, irmãos? O terceiro veio de presente do Dia das Mães para minha esposa. Eu falei assim: o presente foi para mim ou para você? Não, amor, para você. Ah, foi para você. Amor, é Dia das Mães. Só que a minha agonia dei antecipado. Por causa dela, não por causa de mim. Por causa dela. Porque quem é casado quer agradar a esposa. O cachorrinho, o pitoco, veio por causa dela. Mas o que eu quero chamar a sua atenção: um ser irracional não entende o que eu falo. É pititico ainda. Ele não aprendeu que não se pode fazer xixi no meu tapete. Eu já briguei com ele umas 15 vezes. Ele continua fazendo xixi no meu tapete. Os maiores já aprenderam. Eu não estou tendo problema com os maiores, mas os pititicos, irmãos. Mas o pititico está me dando muito trabalho. Eu tenho o meu canto de oração. Ele está destruindo o meu lugar de oração. Eu já falei para ele: você não tá afrontando a mim, você está afrontando os anjos. Tem anjo aqui, hein?
tem anjo aqui, mas o Pitoco não entendeu que tem anjo lá. Você tá, os anjos vão catar você, Pitoco. Aí ele começa a balançar o rabinho dele, que é só um cotoco. Por isso que o nome dele é Pitoco, porque o rabo dele é só um cotoquinho assim. Irmãos, é um ser irracional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu amo os meus cachorrinhos. Não nasceram de mim, nem dela, mas entrou dentro da minha casa. Agora a gente tem um carinho absurdo por eles. Faz um monte de coisa errada, mas eu me orgulho em dizer: meu Pitoco. Não, para ela, não. Deixa eu corrigir. É o Pitoco da minha esposa. Vocês viram, né? Ó, pegando aqui, ó. Pegando, Adriano, ó. Aí eu olho para ele e falo: ó, você é da sua mãe. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Irmãos, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deixa eu dizer algo. Deus tem orgulho em te chamar de minha filha e meu filho. Deus tem orgulho em chamar você de alguém especial. Quem nós amamos mais? Eu estou usando, poderia usar os exemplos dos meus filhos naturais, mas eu estou usando porque é cachorro. É cachorro. Quem a gente ama mais? Os dois mais velhos que estão na nossa casa ou o que acabou de chegar? Os três. Os três. A gente ama os três. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem noção de quanto Deus ama e se orgulha de você? Tem gente mais experiente, com mais dons, mas isso não torna o coração de Deus mais apaixonado por eles do que por você. Eu quero que você entenda que eu, sendo o pastor desta igreja, não sou mais amado do que você. Levante sua mão direita para os céus. Levanta bem alto. Diga assim: Deus não ama mais o pastor Davis do que a mim. Diga assim: eu sou filho amado, especial, e eu estou aqui porque o meu pai me ama e tem orgulho de mim, e ele quer derramar dons sobre a minha vida, abençoar a minha vida, para que eu seja a resposta dele para a minha geração. E os filhos amados aplaudam a ele. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem. Até mais, tchau, tchau.